Cavalo Geek. Hey! Fala galera, beleza com vocês? Cavalo aqui hoje de volta e hoje para falar de mais um assunto polêmico, hein? O que você faria se a partir de hoje você não trabalhasse mais e dentro da sua casa fosse obrigatória a presença de um robô para cuidar de tudo para você? Inclusive ele tomasse o seu emprego e fosse responsável pelo sustento da sua família. Digo mais, e se os robôs passassem a ser responsáveis por toda a mão de obra do planeta? Imagina só 10 bilhões de pessoas no planeta e esses robôs tomando conta de tudo com uma inteligência que fosse recém-conquistada. Essa é a inteligência que anda assustando muita gente por aí hoje em dia, viu galera? A questão que apavora todo mundo é, até onde a IA pode ir? Será que ela pode acabar sucumbindo realmente ao trabalho humano, dizimando empregos ao longo dos anos e acabar subjugando a própria espécie humana? E mais, será que ela pode ter uma consciência? Aí o bicho pega pro nosso lado, hein? E para falar de toda essa polêmica robótica, eu vou recorrer a uma obra de arte das HQs. Nem Todo Robô, de Mark Russell. Mas antes já senta aí seu dedo no like, porque com o seu like esse vídeo vai mais longe e só assim esse canal pode crescer e se tornar referência de domínio mundial nerd. Clica aí que é de graça. E é claro, se inscreve também para não perder nada das minhas brilhantes resenhas e divagações que ressoam aí nos seus coraçãozinhos. Bem, impossível esse assunto não nos remeter a Skynet do fantástico filme do Exterminador do Futuro, né? Mas não é sobre esse filme que eu venho falar hoje. Não, é sobre a HQ que teve a participação de um brilhante brasileiro e que foi a vencedora de um Eisner em 2022. Lembra que o Eisner é o Oscar dos quadrinhos, né? O mais importante título da nona arte. A HQ que eu tô falando traz o título Nem Todo Robô, com o roteiro de Mark Russell e a arte do brasileiro Mike Deodato Jr. Trata-se de uma sátira sci-fi. Não sei se todo mundo conhece a expressão aqui, mas é um gênero da ficção especulativa, que trata de conceitos de ficção e imaginação, relacionado ao futuro, ciência, tecnologia e os impactos que podem causar na sociedade e nas pessoas. Inclusive, muitas coisas que apareciam em filmes sci-fi na década de 80 temos hoje no nosso cotidiano. Celulares, tablets, computadores era coisa que só víamos em filmes, entre outras tecnologias que antes faziam parte aí só então da ficção. E essa sátira nos leva para o ano de 2056 e a trama nos coloca focado nos Walter, uma família humana que, como eu disse ali já no início, tem o seu robô. Ele é chamado Navalioide e mora junto com eles e passa a maior parte do seu tempo livre na garagem da família. Mas olha que loucura, galera! Vou contar pra vocês um pouco de como essa HQ começa. Logo de cara a história nos apresenta o Papo Bot. Tipo assim, um podcast que discute a nova ordem mundial das coisas. E o papo do dia é a obsolescência humana. Isso mesmo, a ideia de que os humanos se tornaram obsoletos no mundo. Ou seja, se tornaram ultrapassados, desclassificados, tecnologicamente e consequentemente caídos em desuso. O papo ele se concentra em dois robôs e uma representante humana. O primeiro argumento dos robôs como explicação para essa situação seria de que nós somos emotivos, inconstantes e até preguiçosos. Vai vendo, galera. O que foi justamente por isso que o Conselho de Robôs precisou designar um robô para cada família, para que elas fossem sustentadas, já que os humanos não davam conta. E que graças a eles agora a raça humana podia relaxar, que é o que eles sabem fazer de melhor, né? Cara, sensacional! Você gostou, né? Você já queria estar lá só relaxando enquanto seu robô trabalha, né? Eu sei que você curtiu, eu tô de olho, cara! Mas até aí acho que nós conseguimos nos defender como humanos. Porém é aí que um dos argumentos dos robôs pega bem no ponto crucial do fracasso humano. A representante humana alega que nós passamos a ser bichinhos de estimação dos robôs e que a cada dia temos menos controle sobre nossas vidas. Galera, se vocês fossem rebater essa questão, o que vocês diriam? Dadas as circunstâncias atuais mundiais sobre meio ambiente, sociedade, desigualdade, guerra, governo. Imagina só, será que teríamos argumentos suficientes? Foda, né? Saca só o que o robô diz para nossa representante. Abre aspas. Controle das suas vidas foi o que transformou este planeta em uma batata quente. Foi o destino que vocês mesmos escolheram para si. Virar os hamsters mais mimados do planeta. Realmente, dá muito no que pensar, né? O que é mais interessante é ver que no decorrer da HQ, nós começamos a ver esses robôs que fazem parte das famílias, munidos daí da sua inteligência artificial, aborrecidos.
porque também estão no cotidiano ali, e com a possibilidade de também caírem em desuso frente a novas tecnologias. Ou seja, eles se aborrecem com os humanos e com os novos robôs. O Navalhoid, que é o robô ali dos Walters, o núcleo familiar da HQ, ele vive extremamente aborrecido com a sua rotina de trabalho. Chega em casa todo dia mal-humorado e sempre diz que o dia de trabalho nunca é bom. Mas até aí, o seu Madruga, que para quem não conhece, um grande filósofo mexicano, ele já dizia que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Praticamente um humano, né? Bem, ele manifesta um certo vazio existencial, galera. Ele se abre com um outro robô num desabafo e diz que não vê sentido na sua rotina. E que ela é uma rotação de suplícios até chegar o fim. Daí, temos também no roteiro dessa HQ um quadro de depressão de uma inteligência artificial. Ou seja, nenhum robô aguenta o maldito cotidiano aparentemente sem propósito de um ser humano de viver para trabalhar e morrer de trabalhar. O próprio Mark Russell descreve que os robôs ficaram com todos os empregos e todo o dinheiro, e por isso são designados para sustentar as famílias. Só que aí eles se sentem com um privilégio pesado, mas também com um rancor profundo pelos humanos que ficaram dependentes deles. É uma crítica bastante plausível aos nossos dias, né? Dado aos fracassos econômicos e em como o capitalismo pode acabar massacrando sobre alguns pontos de vista, principalmente devido ao maldito neoliberalismo. Além de toda a problemática da inteligência artificial, Mark também diz que um dos focos da crítica que ele fez questão de colocar na HQ é sobre a masculinidade tóxica, que é extremamente explícita, tanto do humano quanto do robô. Isso mesmo, cara. O robô também acaba contaminado, galera, pelo nosso famigerado patriarcado. E é interessante ver a interação e os diálogos que demonstram essa masculinidade tóxica, como frases como: qual o sentido de ser homem se preciso pedir permissão? Entre outras pérolas que surgem por aí. Imagina só, a família toda na HQ morre de medo do robô por não saber ao certo suas reações ou intenções. Se ele pode ser violento, se pode acabar matando todos eles aí num surto, menos o pai. O pai da família acha que o robô provedor deles deve ser compreendido em seu mau humor, que ele deve ser mimado e ter todo o respeito e cuidado, porque afinal de contas é ele quem sustenta a família. Ele até coloca o robô em seus agradecimentos nas orações. Fica aí pra vocês agora me responderem. O que vocês acham a respeito disso? É masculinidade tóxica ou não é? Quem provê controla? Os outros devem respeito ou submissão ao provedor? Comenta aí que vai ser legal ter a opinião de vocês sobre isso. Nesta HQ, esses robôs provedores, como o Navalhoid, eles são identificados como Domestic Bots. Eles possuem um chip de empatia, justamente para prevenir de surtarem ou matarem a sua família humana. Mas alguns ao longo da história aí descobrem como se livrar desse chip, viu? Para não serem mais limitados às emoções que os tornam fracos. E aí, será que as nossas emoções nos enfraquecem? Não podemos negar que vivemos na era da ansiedade e das doenças mentais, onde muito se fala da saúde mental e da inteligência emocional. É uma questão bem delicada. Segundo Mark Russell, a ideia da HQ e do título dela surgiu durante o movimento Me Too no Twitter lá de 2017, no qual as mulheres chamaram a atenção contra os abusos sofridos nas mãos de homens no poder. Na época, existiu a infeliz batalha perdida dos homens de responder ao movimento com outro movimento de nome Not All Men, nem todo homem. Daí o título Nem Todo Robô. Que sacada, né? Mas na verdade essa HQ deveria se chamar Todo Robô. E esse movimento aí dos homens acabou não tendo nada a ver com o sentido do movimento das mulheres, acabou virando um movimento de queixas por eles se sentirem objetos. E que diante de quem tem poder, eles também eram tratados como um pouco mais do que a utilidade que tivessem. Acabei aí ficando até com uma vergonha alheia desses caras. Particularmente, uma das críticas que eu achei que também está bem estampada nas situações presentes na HQ é sobre a economia girar em torno apenas dos robôs. Ninguém mais tem sua profissão nem emprego. O único emprego restante é o de cabeleireiro, onde o escritor tem uma pegada bem humorada dizendo que foi a única coisa que os humanos não quiseram deixar para os robôs, que eles tinham medo de perderem literalmente suas cabeças. Cara, os cabeleireiros são os últimos profissionais humanos que conquistam a sua própria renda. Como os humanos praticamente destruíram o planeta na HQ, tendo que viver em cidades bolhas, foi tirado deles qualquer autonomia de trabalho, de decisão, qualquer coisa, galera. O ser humano, com a sua ganância, destruição do meio ambiente e falta de empatia, destruíram o mundo. Os robôs, eles controlam inclusive o direito de julgamento por crimes. Vai vendo,
uma dessas cidades bolha na HQ é dizimada por uma cagada aí feita por um robô. E adivinha, o julgamento dos robôs é feito por outro robô. Mas o de humanos também é feito. Os robôs são juiz e júri, são máquinas. Quem seria responsável por avaliar as atitudes de uma inteligência artificial, galera? Outra inteligência artificial? Quais os parâmetros de comportamento que podem ser definidos? A alegação de uma pane no sistema pode ser perfeitamente aceita, visto serem máquinas, não é? Humanos também erram. Então o que pensar? De quem é a culpa? Do programador? Do robô? Loucura é pouco para tudo isso. É extremamente fácil absolver uma máquina de um crime. Mas e se for um humano? Se um humano destruísse uma máquina que apresentasse um problema técnico ou uma recorrente ameaça de machucar algum outro humano? É nesse medo que num futuro distópico as famílias vivem na HQ, de que seu robô provedor pode a qualquer momento fazer uma carnificina e acabar com a família inteira, porque afinal das contas, quem nunca teve uma máquina em casa que deu pau? Apesar de serem inteligentes, até onde essa IA recém-conquistada pode ir? O cavalo aqui ficou curioso e foi dar uma pesquisada no que anda rolando em discussão sobre o assunto. Inclusive achei um podcast fantástico, muito comprometido com pesquisa e ciência séria, que entrevistou um professor doutor engajado com as evoluções da inteligência artificial. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição, viu? Para vocês conhecerem o Esling Podcast. Tem muita informação bacana e variada para ver lá, viu? Segundo o pesquisador entrevistado, apesar do avanço fantástico da IA, de podermos falar hoje em dia sobre as redes neurais dos computadores, isso mesmo, eles já possuem seus neurônios artificiais. Mas em momento algum eles desenvolveram uma consciência ou uma vontade própria. Isso precisa ser desmistificado um pouco, porque apesar do termo inteligência pesar pra gente, por enquanto, explicando de maneira leiga, se trata apenas de muitos dados, muitas estatísticas e probabilidade cruzando informações quando nós acessamos, por exemplo, o ChatGPT. O que, na minha opinião, pode ser mais perigoso é o uso indevido dessa inteligência pelos humanos mal intencionados, o que é bem comum para a nossa espécie, né? Existem, segundo os pesquisadores, intertravamentos que são acionados quando as pessoas buscam ou perguntam coisas bizarras. Mas há quem diga que algumas pessoas já ficaram aí tentando e conseguiram enganar a inteligência, o que prova que ela ainda não é tão inteligente assim. Mas voltando para HQ, vale ressaltar a alta qualidade dos diálogos, ficando em destaque quando uma humana é julgada pelo crime de destruir o seu robô doméstico, que estava atacando a filha dela. A mulher alega estar agindo em legítima defesa, no que a máquina alega que isso não é defesa segundo o Código de Justiça Algorítmico. É apenas um jeito lamentável da mulher de dizer que trocou a vida de um cidadão produtivo, ou seja, o robô, pela vida de 4 inúteis, que era a família dela. E o robô juiz não para por aí não, ele salienta que humanos são obsoletos e já foram substituídos há anos, porque era preciso. Porque se assim não fosse, todos os humanos já teriam morrido e o planeta ia ser um inferno, porque as máquinas trocaram a corrupção humana e os preconceitos por justiça. Que os robôs não têm um sistema judiciário à parte para rico e pobre, nem para negro e branco, nem matam gente desarmada na rua, aliás não matam ninguém. E o que dizer quando o pior castigo que uma máquina pode dar a um humano que comete um crime é banir ele para fora da bolha, para o mundo que eles mesmos criaram. Ele ainda diz que humanos dizem querer justiça e compaixão, mas que só dá para ter uma ou outra, porque o que nós merecemos mesmo é a extinção. Isso é apenas um diálogo que eu estou aqui destacando para vocês. Tem muitos outros como esse que é de arrepiar e trazem muito, mas muito mesmo o que pensar. Fica também um destaque para a arte do Mike Deodato. Meu, cara é genial, é surreal, de outro mundo. Ele desenha os robôs sem rostos humanizados e mesmo assim o desenho consegue dar expressão a eles. Cara, e algumas capas são de arrepiar, como vocês podem ver aí nas imagens que eu estou compartilhando com vocês. Gente, a questão é que essa HQ ela é indispensável para amantes da nona arte. Traz muitas discussões legais e atuais, uma leitura que com certeza agrada a todos aí de uma faixa etária acima de 10 anos, acredito eu. Já está bem familiarizado com toda a tecnologia e tudo que está acontecendo. Mas a inteligência artificial à parte, qual será a consequência futura das atitudes que tomamos hoje? Bem, essa pergunta eu acho que só amanhã pode responder. Ou será que não? Será que eu posso perguntar para uma IA e ter a resposta? Assustador. Galera, deixem no comentário o que vocês acham dessas tecnologias novas, a base aí da IA, e se corremos algum risco.
Esse cavalo sci-fi por hoje vai ficando por aqui, mas não esquece de sentar o dedo aí no like para esse robô algoritmo do YouTube me perceber e enviar o meu vídeo para mais pessoas. Faça também a sua inscrição no canal para não perder nenhum vídeo desse amante das HQs. Até a próxima!